Bom, o tema de hoje, gente, é um tema que eu particularmente acho muito relevante e acredito que grande parte de vocês também vai concordar comigo. É talvez um dos gaps mais comuns que a gente tem aí nas operações gastronômicas em todo o Brasil e arrisco a dizer em todo o mundo, que é a formação de equipe. E não só a formação de uma equipe, mas a formação de um time construído para vencer, um time que esteja alinhado aí com os seus valores, com os valores que você e a sua empresa e o seu restaurante estão engajados e dispostos a fornecer para o seu segmento de clientes. Estou falando bastante aqui nos tópicos do plano de negócio. E vamos sempre tocar um pouco nesse tema aí no decorrer não só dessa live, mas dos nossos próximos conteúdos. Quero reforçar bastante o conceito e a importância do plano de negócios para o desenvolvimento de um negócio, de uma operação nova e também para a manutenção das operações já existentes. Mostrar um pouquinho para vocês a força dessa ferramenta que é o plano de negócio. Bom, vamos lá. Um time. Eu acredito que a gente tenha 3 pilares aí para o desenvolvimento de um time campeão, um time de sucesso. E junto desses 3 pilares a gente tem 2 premissas também que trabalham em conjunto com esses 3 pilares. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês a respeito dessas premissas que eu particularmente acredito que sejam fundamentais para a gente alinhar as nossas expectativas em relação à formação desse time. A primeira premissa é que não existe profissional pronto. A gente partindo dessa máxima de que não existe profissional pronto, a gente já vai ter aí um ganho muito grande, principalmente no alinhamento das nossas expectativas. Porque uma vez que a gente entende que a gente não vai contratar ninguém que vai estar 100% preparado e apto e moldado para trabalhar na nossa operação, isso já nos coloca numa posição de vantagem para saber como trabalhar e como formar esse profissional para que ele seja um bom profissional para nós. Porque ele pode ter sido bom profissional em outras experiências, ele pode ser um exímio profissional sob diversas óticas, mas ele tem que ser um bom profissional para a nossa operação, porque ele vai passar a ser parte integrante do nosso time. E a outra premissa, não menos importante, é que a sua marca, a sua branding, ela pode ser extremamente forte, mas ela não sustenta o seu negócio. Quem sustenta o seu negócio é o seu principal ativo, e o seu principal ativo é o seu corpo de colaboradores. Não são os seus ativos imobilizados, não é o seu fluxo de caixa, apesar do seu fluxo de caixa ser extremamente importante para a manutenção e para a saúde do seu negócio, mas o principal ativo que a gente tem são os nossos colaboradores. Então, partindo dessas premissas, a gente começa a desenvolver um pouquinho mais o tema baseado nos 3 pilares que eu acredito que sejam essenciais na formação de um time vencedor, de um time campeão, de um time que vai trabalhar de forma sinérgica e sempre alinhado com os valores do seu restaurante, do seu bar, da sua hamburgueria, enfim, da sua operação gastronômica, independente do segmento, independente do nicho que você se enquadra hoje. O primeiro deles, pessoal, é que para você conseguir formatar uma equipe de sucesso, é imprescindível que você tenha conhecimento pleno e absoluto dos seus processos. Falo muito sobre isso, falo muito sobre o procedimento operacional padrão e vou continuar falando a respeito de fluxo de atividades, a respeito de ficha técnica e etc e tal, e tudo que compõe esse mundo macro dos processos. Por que é importante que eu tenha domínio total dos meus processos
para formar o meu time. Existe um ditado que eu já ouvi muitas vezes e que eu concordo plenamente com ele, que um bom pedreiro não vai ser necessariamente um bom engenheiro. Apesar de serem funções que atuam no mesmo segmento, elas têm visões diferentes de um mesmo negócio, que nesse caso, nesse exemplo desse ditado popular, é a construção civil. Eu preciso entender muito bem os meus processos, e quando eu falo isso, eu falo em segmentar as nossas atividades-chave, mais uma vez eu falando de plano de negócio, por áreas, porque eu já comentei com vocês e volto a falar, uma operação gastronômica ela é uma operação extremamente complexa. A gente não está falando de revenda de produto, a gente não está falando que a gente compra um produto pronto e simplesmente revende esse produto, aplicando ali um markup, aplicando uma margem que a gente tem como objetivo de ter o retorno, mas é bem maior que isso, né? O empreendimento gastronômico ele tem diversas funções, ele tem diversos empreendimentos girando junto para a formação dessa máquina. Eu tenho dentro do meu processo de uma operação gastronômica um processo administrativo, eu tenho um processo de compras, eu tenho um processo de estocagem, eu tenho um processo de controle de qualidade, enfim, eu tenho diversos processos que transformam uma operação gastronômica em uma operação multitarefas. Eu tenho, diferente, né, do exemplo que eu citei, de uma loja de roupas, por exemplo, que eu compro um produto e aplico ali uma margem, um markup, enfim, qualquer outra técnica de precificação, e tenho como único objetivo repassar aquele mesmo produto. Numa operação gastronômica não, numa operação gastronômica eu tenho girando ali dentro também uma atividade que é uma atividade fabril. Eu tenho insumos que entram, são transformados e saem como um produto novo, um produto totalmente diferente, seja ele acabado ou semi-acabado. É importante que eu entenda todos esses processos divididos, segmentados em todas essas microempresas que compõem a minha operação gastronômica, porque a partir daí eu vou conseguir determinar qual é o perfil de profissional que eu preciso para a execução de cada tarefa. Assim como eu comentei com vocês no exemplo do ditado popular, de que nem sempre um bom pedreiro vai ser um bom engenheiro, a partir do momento que eu tenho bem sedimentados os meus processos, que eu conheço e tenho domínio sobre os meus processos, eu vou entender qual é o perfil do profissional que eu preciso para alocar no desempenho de cada uma das funções. Então, eu preciso entender, por exemplo, no meu processo de cozinha, se eu tenho pré-preparo, se eu tenho segregado disso um processo de finalização, se o meu processo focal é o delivery, se o meu processo focal é a venda através do salão. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão clara de como funciona cada uma dessas áreas da minha empresa, eu consigo determinar com maior clareza qual o profissional que eu preciso. Então, isso vai me trazer ganhos em alguns aspectos diferentes. A gente tem pisos salariais, por exemplo, diferentes em cada lugar do Brasil. A gente tem uma prática de piso salarial diferente. Então, eu conhecendo os meus processos, determinando bem o perfil do profissional que eu preciso ter para o desempenho de determinada função, eu vou ter ali uma noção melhor de qual que é o recurso, qual que é o capital que eu vou precisar desprender para aquele custo fixo, para que haja a contratação de um profissional que vá atender as minhas expectativas. Então, esse já é um ganho na montagem da minha equipe, onde eu não tenho o inflacionamento ali do meu custo fixo, né, que é um dos custos fixos, que é a estrutura de pessoal, e eu consigo ter um recurso melhor alocado.
eu consigo, de repente, compreender que no meu serviço de pré-preparo, eu preciso de um colaborador que tenha um perfil talvez menos dinâmico, mas que tenha uma disposição, um vigor físico maior, dependendo da minha operação, porque ele vai lidar com preparos maiores, ele vai lidar com quantidade de preparos maiores, e ele vai estar ali no fogão produzindo tudo que for, não só no fogão, enfim, na área fria, nas outras áreas da sua cozinha, produzindo tudo que for necessário para o funcionamento da sua casa, todo o mise en place. Então, esse profissional ele vai ter um perfil diferente do profissional de finalização, que de repente ele necessariamente precisa ter ou alguma experiência prévia ou alguma formação técnica que dê para ele uma visão melhor de empratamento, uma visão melhor de finalização, que ele precise ter e desempenhar mais um papel técnico na cozinha do que o meu colaborador que vai fazer o pré-preparo precisa. Então esse é o primeiro pilar que eu falo para vocês que é fundamental, que é conhecer a sua operação para entender qual é o melhor recurso para ser aplicado em cada um desses processos. Uma vez que eu entendi, né, todos os meus processos e entendi quais são os perfis de colaborador que eu devo buscar no mercado para atender aquela demanda em específico gerada por aquela atividade, eu passo por um segundo pilar que, na minha concepção, também é extremamente importante, que é a parte da capacitação. Volto a dizer, volto a reforçar, não existe profissional pronto. Todo profissional que entrar na nossa operação, entrar no nosso restaurante, entrar no nosso bar, ele vai precisar se adequar aos procedimentos, aos processos e ao desenvolvimento de valor que a gente se dispõe a oferecer. Então, ele precisa ser capacitado para o desempenho daquela função. Não adianta eu contratar uma pessoa que tenha conhecimento e que tenha experiência prévia, de repente, na função de caixa, se o sistema que eu trabalho é um sistema diferente do que ela está acostumada a trabalhar. Ela pode dominar as funções básicas para se tocar uma operação de caixa. Recebimento, conferência, abertura de caixa, efetuar sangrias, conferência das máquinas de cartão, conferência dos pagamentos que foram feitos durante a noite, mas ela não necessariamente vai reproduzir o trabalho da maneira que eu preciso que ela reproduza, porque a minha realidade é diferente, os meus processos são diferentes, o sistema que eu uso é diferente. Então, eu ter uma estrutura muito bem montada para a capacitação desse colaborador também é uma premissa, também é um pilar essencial para que a gente monte o nosso time vencedor. E eu sei que de repente é difícil, eu sei que de repente é complexo a gente conseguir procedimentar todas as atividades, mas eu bato nessa tecla mais uma vez. Se a gente quer ter um restaurante independente, é fundamental que esse restaurante, ele de fato não dependa da gente. Você não pode ser o único multiplicador de conhecimento da sua empresa, do seu restaurante, do seu bar, da sua hamburgueria. Então, é de suma importância que a gente crie toda essa estrutura de procedimento operacional padrão, que a gente crie toda uma cultura que gira em torno disso quando a gente falar em capacitação e treinamento dos colaboradores novos e eventuais reciclagens que possam e vão provavelmente acontecer durante o processo que a sua operação estiver funcionando e aquele colaborador estiver ali. Então pense nisso, pense nessa estratégia, pense em como viabilizar que esses procedimentos operacionais padrão sejam construídos. Tenha em mente sempre as expectativas, alinhe as suas expectativas em relação a isso. Se você tem, de repente, um desligamento inesperado, o funcionário tem algum problema, o colaborador tem algum problema e precisa se desligar da sua empresa, tenha um plano de contingência bem elaborado para isso, porque você vai precisar de tempo para capacitar esse novo colaborador que está entrando. Então,
é de suma importância, mais uma vez, que haja ali um procedimento bem estabelecido para que não se perca tempo, lembrando que tempo sempre é dinheiro e no seu caso, que é o cabeça da sua operação, tempo significa muito dinheiro, então você precisa ter uma estrutura onde ele possa consultar em caso de dúvida, e existem algumas técnicas, que a gente usa nesse processo de capacitação e treinamento, que é o sombra. Às vezes, eu sempre digo que quando a gente tem duas pessoas capacitadas para exercício de uma função, a gente tem uma, e quando a gente tem uma, a gente não tem ninguém. Porque somos humanos, somos imperfeitos, apesar de perfectíveis, mas... Perdão, gente. Mas a gente tem que sempre contar com adversidades. Então a gente tem que sempre ter mais de um multiplicador para que quando aconteça uma nova contratação ou a necessidade da reciclagem de algum processo, a gente tenha uma pessoa capacitada para que ela seja multiplicadora daquele conhecimento para um terceiro. Então, dentro dessa esfera, né, desse pilar da capacitação de colaboradores, a gente já falou da necessidade de ter os procedimentos operacionais padrão bem estabelecidos para o exercício de cada uma das funções. Falamos também a respeito de alinhamento de expectativas. Saiba que o seu colaborador, por mais que você queira e precise, ele não vai ficar pronto da noite para o dia, ele precisa de tempo para se adaptar a você e você também precisa de tempo para se adaptar a ele. Falamos também a respeito da necessidade de sempre ter pelo menos 2 ou mais, o ideal é que sejam sempre, quanto maior for o número de pessoas capacitadas para agirem como multiplicadores de conteúdo, melhor vai ser e mais seguro vai ser o seu processo para que você garanta que esse colaborador novo ele seja bem capacitado, ele seja bem treinado. Ainda dentro dessa relação com o colaborador, um outro ponto que eu acho que é muito importante e que eu tenho como prática no meu restaurante, eu aconselho a vocês a implantar essa cultura de gestão, que é a cultura de gestão do feedback. Essa história de que funcionário funciona na base do chicote, na base do grito, isso é um conceito extremamente ultrapassado. As pessoas elas não são motivadas por esse formato de abordagem, e que se você hoje utiliza esse formato de abordagem, provavelmente está na hora de você rever aí os seus conceitos de gestão de pessoas. Então, dê feedback para os seus colaboradores. Não espere que aconteça um problema, que aconteça um dano na imagem da percepção de valor do seu cliente em relação ao seu estabelecimento para chamar aquele garçom, aquele cozinheiro, aquela recepcionista, aquele maître num canto para poder dar um esporro, para poder falar com uma voz mais grossa. Não é esse o caminho. Esteja sempre atento aos seus colaboradores e ao desempenho da função deles. Eu desenvolvi uma ferramenta aqui no meu estabelecimento, onde eu elenquei 5 pontos que eu acredito que sejam os principais para o desempenho de uma boa atividade, que são a relação interpessoal, pontualidade, relação interpessoal, pontualidade, organização e rotina. Então eu sempre avalio esses colaboradores com base nesses 4 pilares e eu tento sempre com uma frequência de no mínimo uma vez por mês eu ter um momento tete a tete com eles ali, chamo um por um em dias alternados, apresento para eles, isso é muito importante, traga o seu colaborador para o seu lado, não prive ele de ter acesso às suas dores, aos seus anseios, mostre para ele qual é a sua realidade, quais são as suas expectativas. Ele precisa ter esse feedback também, não só o feedback de como ele está sendo percebido pela empresa, mas ele precisa se sentir parte integrante e uma voz ativa da empresa para que ele realmente seja engajado, para que ele não veja você como uma única troca de valor simples por necessidade. Preciso trabalhar,
ele está me oferecendo dinheiro, então eu vou executar essa troca e fim. Essa é uma forma de relação que ainda é muito comum, principalmente no nosso negócio, mas ela certamente não vai te ajudar a formar um time campeão, um time que vai te ajudar a construir um restaurante independente, independente do seu tamanho, independente se você for uma empresa extremamente pequena ou se você tiver um corpo de funcionários maior, o seu principal ativo ainda serão os seus colaboradores. Então desenvolva uma forma de ter uma rotina estabelecida para dar esse feedback para eles e sempre escute os seus colaboradores. Ainda dentro do relacionamento com o cliente, prometo que é o último ponto que eu vou falar sobre relacionamento com o cliente para não me estender tanto, porque a gente ainda tem mais uma premissa para falar e o meu tempo já não está muito longe de acabar aqui na live, já estou acabando. Entenda que o seu garçom, ele sempre vai entender mais de atendimento ao cliente do que você. Entenda que a sua operadora de fritadeira, ela sempre vai saber como operar melhor a fritadeira do que você, porque é isso que eles fazem todos os dias. Eles desenvolvem óticas que você não desenvolve. Por mais que você tenha ali uma ferramenta de coleta de opinião, de satisfação do seu cliente, saber qual é a percepção do seu colaborador que está ali na lida, no tete-a-tete, na linha de frente, sempre vai ser muito engrandecedor. E isso forma e sedimenta um elo muito forte entre vocês. Entre você como gestor que representa a empresa e ele como colaborador que se sente efetivamente parte da empresa. Ele tem voz ativa. É muito importante que ele se sinta nessa posição, porque aí sim você vai estar trazendo ele para o seu lado de uma forma que ele vai passar a te enxergar com outros olhos. Isso vai com certeza diminuir a incidência de turnover no seu time, e a gente sabe que o turnover ele é um gasto absurdo e ele gera um custo absurdo, não só financeiro, tanto para você quanto para aquele colaborador que está indo embora. Mudando aqui, virando a chave para aquela que eu acho que seja a última premissa, mas não menos importante, dê estrutura de trabalho para que os seus colaboradores desempenhem as atividades-chave que você determinou lá no seu plano de negócios, que são chave para a entrega de valor para o seu cliente. É muito comum a gente ver operações que não se estruturaram profissionalmente e se programaram para entregar um valor para o cliente, mas não oferecem uma estrutura mínima de trabalho para que esse valor ele seja efetivamente entregue. E a gente está falando agora de diversas óticas, tá, pessoal? Eu estou falando, por exemplo, de você oferecer um determinado valor para o cliente, se o seu produto final, por exemplo, for feito à base de fritura de imersão, e você tem um fluxo grande de produtos que você demanda ali da fritadeira para liberar, esse é o seu carro-chefe, e você não tem fritadeiras o suficiente para que esse trabalho ele seja desempenhado, para que aquele tempo de atendimento que você combinou com o seu cliente seja cumprido, e a corda acaba arrebentando do lado do colaborador, como se ele não tivesse a capacidade técnica, ou o interesse, ou o compromisso e o comprometimento para o desempenho da função dele. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade é um erro de planejamento, de infra, onde a gente não disponibilizou para ele a infraestrutura necessária para que ele desempenhe a função. E assim como eu dei o exemplo da fritadeira, eu estou falando do fogão, eu estou falando da panela, eu estou falando da quantidade de freezers, eu estou falando do layout da sua cozinha, eu estou falando da temperatura que a sua cozinha opera, que talvez seja uma temperatura insalubre e que isso fatalmente vai diminuir o rendimento do seu colaborador. Então, atente-se a isso. Uma ferramenta que eu usei uma vez, que eu uso sempre, né? Eu uso isso a minha vida profissional inteira, em todos os lugares que eu trabalhei, e não seria diferente do meu restaurante, que eu acho fantástico, é você fazer uma pesquisa diretamente com seus colaboradores. Peça para que eles elenquem, é óbvio que a gente tem que trabalhar isso num nicho fechado. Estou dando exemplo aqui agora para a gente usar isso na questão da infra.
peça para que eles elenquem dentro da infraestrutura deles. Inclusive tem colaborador meu aqui na live, então Eliel, se eu estiver mentindo, já pode mandar uma mensagem aí para a galera saber que eu sou mentiroso, e eu sei que eu não sou, hein, meu amigo. Peça para que eles elenquem de forma autônoma, sem nenhuma pressão, na visão deles, quais são os 5 maiores dificultadores em relação à infra que eles têm para poder desempenhar a função deles. Aí cada um vai pegar uma folha de papel, vai escrever ali 5 itens. Qualidade da frigideira é ruim, a gente precisa de saltese e não tem, a gente precisa de um fogão com queimadores duplos, o forno é muito fraco, a churrasqueira demora muito para pegar a temperatura, enfim. Cada um vai escrever dentro da sua ótica, dentro da sua área de trabalho, quais são ali os 5 principais pontos de melhoria de infraestrutura. Junta todos esses pontos, garanta para eles o anonimato, garanta para eles que eles não vão ser cobrados ou punidos de forma nenhuma. Pelo contrário, eles estão te ajudando, então eles mereciam até ganhar um prêmio por fazer isso. E nesse primeiro momento, quando você coletar esse material, você já vai ter uma surpresa muito grande. Isso eu garanto para vocês, isso é batata. Vocês vão ter o primeiro impacto, que vocês vão ver o número de pontos detectados como pontos de melhoria de infraestrutura em comum, mesmo que os seus colaboradores não tenham se comunicado entre si, que é outra premissa para essa ferramenta funcionar. É muito importante que cada um desenvolva ali a sua listinha sem conversar com um colega de trabalho, para que a gente consiga chegar no objetivo que a gente quer. Então você vai receber aí, vamos colocar, você tem 5 funcionários na cozinha, cada um listou 5 itens, você vai receber 25 linhas de pontos de infraestrutura que podem ser melhorados. Eu tenho certeza que pelo menos uns 5 ou 7 você vai tirar. Aí como é que funciona agora? Você vai pegar esses 17, 18 que não foram repetidos, vai montar isso numa planilha bonitinha, vai devolver para os seus colaboradores e vai falar assim para eles: bom pessoal, agora eu quero que vocês numerem de 1 a 5, onde 1 é o menos importante e 5 é o mais urgente. Qual desses pontos de infra a gente precisa melhorar para melhorar o nosso nível de serviço, para melhorar o nosso tempo de atendimento para o cliente, para melhorar a qualidade ali do produto que a gente entrega no final para o nosso cliente. E depois você vai coletar novamente essas informações. Normalmente essa ferramenta ela leva às vezes 2 ou 3 dias para ser concluída, mas faça, porque ela vai gerar um ganho muito grande e você vai ficar viciado em aplicar essa ferramenta. Uma vez que você trouxe isso de volta, você vai jogar aquilo na sua planilha de novo e vai fazer lá um somatório de todo mundo que preencheu, que atribuiu as notas para cada um daqueles itens de melhoria de infra, e você vai pegar todos os que ficaram acima da média. Então todos que ficaram ali, vamos supor que a sua média de notas foi 3, todos de 3 a 5, você vai pegar, vai construir uma última planilha, que aqueles 17 vão virar 5 ou 6 ou 8 no máximo, e vai devolver para eles pela última vez. E vai falar assim: pessoal, último esforço, vamos lá, jogo rápido. Desses aí, enumere de 1 a 5, onde 1 é o menos importante e 5 é o mais urgente, para a gente conseguir melhorar a nossa infra e melhorar a qualidade do produto que a gente está entregando, do valor que a gente está entregando para o nosso cliente aqui no nosso bar, restaurante, hamburgueria, padaria, enfim, aqui na nossa operação gastronômica. E aí você vai ter ali de repente 3 ou 4 que atingiram a nota máxima, ou que estiveram bem próximo de atingir a nota máxima na percepção de quem efetivamente está na linha de frente. E a gente não pode negligenciar o poder de conhecimento que os nossos colaboradores têm, justamente por serem eles quem usam as nossas ferramentas. Então ali você vai conseguir o que no começo talvez você tivesse uma gama absurda de
de possibilidades para você investir dinheiro, investir tempo em reforma, em troca de equipamento, em treinamento, etc. e tal, você vai, através de uma troca com seus colaboradores, filtrar isso até chegar no que de fato é o mais importante do mais importante do mais importante. Então, aquilo que é a sua prioridade zero. Então, de uma lista que inicialmente tinha 25 possibilidades, você chega ali no final de 2, 3 dias de trabalho em 3 ou 4 pontos que certamente são os mais cruciais para você implantar a sua melhoria e efetivamente começar a ter resultado num tempo muito curto. Então isso vai te poupar tempo, isso vai te poupar dinheiro, e a gente sabe que tempo e dinheiro são artigos de extremo luxo que nós, numa operação gastronômica, não podemos nos dar ao luxo de perder ou desperdiçar. Então essa é uma dica muito valiosa que eu dou para vocês. Apliquem essa ferramenta. Se você aplicar essa ferramenta na sua operação, depois compartilhe comigo, fala para mim qual foi a receptividade dos seus colaboradores, se isso realmente surtiu efeito para você. Eu tenho certeza que vai surtir efeito para você, vai te dar um direcionamento muito bacana e mais uma vez vai se sedimentar a relação entre você e o seu colaborador, e ele vai entender com maior clareza que a opinião dele tem valor, que o que ele te disse que era preciso ser feito, você foi lá e fez, você foi lá e proporcionou para ele aquela melhoria que ele apontou como sendo fundamental para o desempenho da função. Então, isso você tem inúmeros ganhos. Então, pessoal, eu acho que, em síntese, é isso. Só para fechar aqui, vamos lembrar as duas premissas. A primeira é que não existe colaborador pronto. Você nunca vai contratar um cara ou uma mulher, enfim, um profissional pronto para a sua operação. Vai ser sempre necessário que haja treinamento, que haja capacitação, que haja tempo de maturação desse colaborador para ele se moldar para o seu negócio. A segunda premissa é que o maior ativo que você tem na sua empresa é o seu corpo de colaboradores. A sua branding pode ser ótima, o seu alcance pode ser maravilhoso, o seu produto pode ser sensacional, mas nada disso vai segurar a sua operação, vai manter o nível de valor alto que você precisa ter para se diferenciar no mercado. Quem vai viabilizar isso são os seus colaboradores. E aí a gente vem, só relembrando aqui os pilares. O primeiro pilar para você ter uma equipe de sucesso no momento da contratação principalmente, conheça todos os seus processos. Conheça todos os seus processos-chave que compõem o seu plano de negócio, porque isso vai te direcionar a escolher os profissionais com o perfil correto para o desempenho de cada uma das atividades. Depois disso, a gente tem que lembrar de capacitação. Então lembre-se, você vai precisar de procedimentos, você vai precisar de pessoas capacitadas para agirem como multiplicadores desse conhecimento para os colaboradores novos que chegarem. Não se esqueça dos feedbacks. E por último e não menos importante, infraestrutura. Não adianta você cobrar do seu colaborador que seja desempenhada uma função sem que você dê para ele as ferramentas necessárias para desempenhar aquela função com maestria. Pessoal, espero que esse conteúdo de hoje tenha contribuído com vocês, espero que tenha sido um conteúdo útil. Lembrando que se você estiver assistindo essa live no Instagram, não deixe de clicar no coraçãozinho se você curtiu esse material. O Instagram entende que que o conteúdo que está sendo formado aqui, ele é um conteúdo relevante e isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho. Se você estiver assistindo essa live no nosso YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação. Todo vídeo que a gente postar, e são vários vídeos por semana, você vai estar sendo informado e vai estar podendo conferir em primeira mão. Se você estiver no Facebook, também curta a nossa página, curta esse conteúdo e em qualquer uma dessas plataformas, compartilhe essa informação, compartilhe esse material com algum colega, com algum amigo que você sabe que vai ser beneficiado
que você sabe que está precisando aí montar um time campeão, um time vencedor, um time que vai ajudar você e que vai ajudar ele a chegar na nossa meta, que é ter um restaurante, é ter uma operação enxuta, uma operação lucrativa e ter finalmente o nosso restaurante independente. Bom, pessoal, essa foi a live de hoje. Lembrando que ela vai sair do ar assim que a gente terminar, mas já já ela volta como conteúdo fixo, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. Então, já já esse conteúdo vai estar disponível e você vai poder assistir quantas vezes quiser e compartilhar com quantas pessoas você quiser. Muito obrigado por quem acompanhou essa live até aqui. E lembrando que na quinta-feira a gente tem mais uma live, na sexta-feira a gente tem mais uma live e na semana que vem a gente tem o nosso webinário para o lançamento oficial do programa Restaurante Independente. Eu espero ver todos vocês lá. Então é isso, um abraço e espero do fundo do coração ter contribuído com um pouquinho do meu conhecimento aí para o empreendimento de vocês. Até a próxima, pessoal!